Olá a todos que estão presentes aqui nessa aula, começando agora, nessa manhã do dia 14 de novembro de 2025, 8 horas e 8 minutos. Nem foi planejado, a ideia era começar 8 horas em ponto, mas organizações à parte. Agradeço a presença de todos. Quero que vocês compartilhem o link dessa live agora, dessa aula que nós estamos tendo aqui, exclusiva para os participantes do grupo Praticar Saúde. E, claro, sempre os meus alunos são muito bem-vindos e estão presentes em todos os processos de construção da nossa saúde. E essa aula de hoje, eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais da profundidade do Ticum, para além das práticas corporais que nós realizamos e trazer principalmente para o praticante mais consciência dessa história em nossas vidas, dessa história que chegou até aqui no Brasil na década de 70 para 80, principalmente na década de 80. Então é muito recente a história do Ticum na vida, né, do Ocidente, até pela abertura da China. Então, existem processos históricos aí que são muito importantes para essa chegada do Qigong até o Ocidente. Então, essa história do Qigong está baseada em conhecimentos que eu adquiri ao longo de 10 anos de contato com essa prática corporal, que na verdade já vão 15 anos, mas eu gosto de datar o ano de 2015, que foi quando eu realmente fui presencialmente num treinamento que a Maristela Botelho teve em num evento que eu participei em Belo Horizonte. E aí essa parte fez com que eu tivesse esse contato em 2015 com a escola e com todo o processo de trabalho que a Maristela Botelho desenvolveu na década de 90, inícios do ano 2000 aqui em Belo Horizonte. Então, vamos começar primeiro com a origem, né, e filosofia do Ticum. Ele trabalha três pilares fundamentais e é baseado numa conceito de energia, né? Que é essa energia vital que flui pelo nosso corpo, essencial para a nossa saúde física, né? No corpo físico mesmo, e no campo mental. Por isso que trabalhamos muito com os três tesouros. Quando nós pensamos na medicina chinesa, com o equilíbrio desses três tesouros, né? A nossa blusa, inclusive, está baseada nos três tesouros. Nós pensamos muito no Shen para a mente, no Qi para o campo intermediário, quintessenciado, que é uma energia que permeia e faz essa transição entre o fluxo mais denso e um fluxo mais sutil de energia pelo nosso corpo. E na mente tem o que a gente chama, né, de substância vital, que é o espírito. No campo do Ti, é uma energia mais quintessenciada e que promove o fluxo de circulação pelo nosso corpo, pelos canais e colaterais, e dependendo do fluxo dessa energia, como ela está a sua circulação, ela pode levar a adoecimentos. Então, o Qigong ele trabalha diretamente com esse fluxo de energia, promovendo equilíbrio e harmonia em nosso corpo. A prática corporal, através de posturas e movimentos, né, que são o Qigong, são desenvolvidas para integrar o corpo e a mente, porque nós muitas das vezes dissociamos essa integração, né, do que é corpo e mente, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tanto que muitas das vezes profissionais fazem com que pensemos que somos dois seres distintos. Você está com algo concreto, então é o corpo. Você não tem algo concreto, é sutil, é a sua mente. Você, né? Parece que aí você tem que procurar profissionais diferentes, procurar especializações diferentes para poder trabalhar algo que deveria ser pensado como um todo. Não que eu não defenda a especialização, as especializações são importantes, mas o pensar o ser como um íntegro ali, um ser único, corpo e mente
tendo essa conexão. Então, o Qigong ele facilita na prática também de meditação. E quando nós realizamos o que é a essência do Qigong propriamente dita, porque aí depois nós vamos ver as 4 escolas do Qigong, porque quando nós trabalhamos o Qigong meditativo, ele vai estar mais ligado a um Qigong literário e ao Qigong espiritual. E aí vai facilitar o relaxamento do nosso corpo e promover também concentração. E temos aí essa interferência, né, essa grande força taoísta na história do Qigong, que, que tem, eu tenho inclusive a gente tem a indicação de 2 livros, Iniciação ao Taoísmo, volume 1 e volume 2, eu vou até trazer uma parte desses livros, algumas referências, porque é muito boa, e depois a parte filosófica do Tao Te Ching com Lao Tse também vai integrar a nossa parte filosófica aqui do Qigong com essa busca da harmonia, entendendo essa filosofia, entendendo esse princípio de, de saúde também espiritual em nossas vidas. Próximo aqui, né? Quando nós temos aí uma linha do tempo, a origem do Qigong, ela data de mais de 2.500 anos. Ela não é tão crescente quanto as referências da medicina chinesa que se tinha no palácio, porque ainda se usava muito as artes marciais e se tinha os entendimentos dos processos respiratórios, da harmonia do Qi, mas só que não se tinha escrito isso, né? Então, quando na medicina chinesa antiga, em que se trabalhava exercícios corporais e respiratórios, se trabalhava nas famílias, os agricultores, cada um no seu conhecimento ali, mas durante a dinastia Han, que começou a ter um desenvolvimento e realmente começar a passar de mestre e discípulo, ter essa descendência e linhagens de práticas corporais que já é próxima do nosso ano, né? É, do ano cristão que nós temos no nosso calendário gregoriano. Então, o Qigong começou a se desenvolver com uma forma uma prática mais formal, integrando conceitos filosóficos do taoísmo, do budismo e também com o marcial, né? E mais para frente, a gente vai conhecer o Qigong já mais no século XX, oficialmente reconhecido pela medicina tradicional chinesa como uma técnica de melhoramento da nossa saúde. Então, a integração mesmo do, do reconhecimento acadêmico do Qigong é recente, mas ele é utilizado há séculos para o trabalho de promoção da nossa saúde. Depois nós temos aí na era mais moderna, nós tivemos um período um pouco negro, né, na história da China, mas o Qigong ele passou a ser adaptado e incorporado em alguns programas de saúde na década de 70 na China. Quando a professora Maria Lúcia ali vai na China, ela vê as práticas sendo realizadas de forma bem difundida, porque apesar dos anos negros lá, obscuros na China, com a Revolução Cultural, se queimou vários livros, se teve uma grande disseminação de alguns conceitos, mas como era protegido pelos taoístas, né, que os taoístas também foram perseguidos, e eles conseguiram preservar muitos documentos, e aí no que a China começa a se reabrir, a se reorganizar, ela precisava de algo que trouxesse uma saúde mais barata, né? Porque a população é muito densa. E aí, nesse processo de ampliação cultural, o Qigong ele foi retomado e retomado com uma força total e difundido assim largamente pela China. E aí uma popularização muito grande na década de 80, que foi quando a Maria Lúcia Li com a Maristela Botelho que foram na China, que já tinha promovido a abertura. Ela chega aqui no Brasil, principalmente com a Maria Lúcia Li, também trazida por outros profissionais na década de 90, como o professor Ernesto Garcia, que teve a vivência e o contato com essa prática, então são precursores do Qigong no Brasil.
duas figuras, como outras que eu não conheço os nomes agora para poder falar, mas foi a chegada do Ticum no Brasil, muito por movimentos das artes marciais, do taoísmo e por pessoas que com contato, como a professora Maria Lúcia Lee, que foi na China, já promovia, ela já praticava algumas técnicas, né, de respiração pela sua própria vivência familiar, que passando de geração para geração. Ela conheceu as práticas corporais, então, mais assim, o Xian Kun, o Lian Kun 18 terapias, que foi desenvolvido pelo Dr. Zuan na década de 70. Então, foram várias popularizações aí que aconteceram e sempre oferecendo saúde de promoção e tratamento, porque várias técnicas nesse processo da modernização do Qigong foram aperfeiçoadas e a busca na raiz pelos processos espirituais e das artes marciais, eles foram se integrando e sendo adaptados nos conceitos médicos, né? O Tai Chi Chuan foi criado por um médico, foi readaptado por um médico, o Lian Kun 18 terapias por um médico. Então, as várias tendências na medicina chinesa é um reconhecimento moderno no nosso século XX. Quando nós temos aí, na sequência, as figuras representativas que eu escolhi aqui, porque o pioneiro da história das práticas médicas foi Huatuo. Depois, tenho também a figura do Bodhidharma, que é nos ensinamentos das escolas espirituais, religiosas. E vocês fazem práticas do Bodhidharma, que é muito engraçado, a gente tem esse contato, né, com o porquê que a gente faz determinadas práticas, vocês vão lembrar na hora que nós estamos remando para cruzar o mar, no treinamento perfumado, que o Bodhidharma atravessou da Índia à China numa folha de bananeira. E tem outra prática também, que agora eu não vou lembrar, mas que traz essa força do Bodhidharma de levar o conhecimento, né, do taoísmo e desculpa, do budismo para a China, porque era uma cultura mais taoísta. E o Zhang Safeng, que fundou o Tai Chi Chuan, né, com a fusão do Qigong e as artes marciais. Ele fez essa fusão e trouxe elementos das artes marciais e conjugando com o Qigong. E nós temos aí a importância cultural, né, que eu trouxe aqui um pouquinho do cultivo da vida para essas pessoas que foram ao longo do tempo, passando ali de pai para filho, de filho para pai, todos esses processos de difusão do Qigong pela China, ele se deu principalmente por conta da questão da vida deles, né? Porque eles precisavam de ter força de trabalho, de ter a vivência cultural neles, enfrentando guerras, e essa fusão com as artes marciais, eles trabalhavam questões respiratórias para poder acalmar o Shen. Então, eles queriam prolongar as suas vidas, terem mais força e atravessar os anos com saúde. Então, eles trabalhavam em movimentos suaves para que também equilibrasse as emoções, né? O Tao Te Ching fala, eu já falei isso essa semana, porque quanto mais tênue forem as nossas emoções, mais tênue serão os nossos adoecimentos. Então, a prática do Qigong é, era, um- era diversificada, era muito disseminada na China, principalmente entre os idosos, os monges, os agricultores, os guerreiros e também pelos nobres, porque eles sabiam da importância do Qigong. O Vutunan, que é uma figura extremamente marcante na história da China, que nasceu com uma deficiência da essência, e aos poucos como ele nasceu dentro de um reino, ele recebeu tanto a dieta quanto o Qigong
na sua história de vida e conseguiu cultivar a sua saúde e prolongar a sua vida, porque ele não tinha nenhuma perspectiva de uma vida longa e ele viveu até os 105 anos. Temos também a harmonia com a natureza, quando nós trabalhamos céu, homem, terra, trazendo a integração com o ambiente em que nós estamos inseridos, reconhecendo o pertencimento deste homem com a natureza, tanto celestial quanto terrestre, mais física, mais yin, e quanto mais yang, nós reconhecemos que nós, ao integrarmos e fazermos essa postura inicial, nós estamos assinando essa certificação, né? Nós estamos comprovando que, através da interação com a natureza, nós alcançamos o equilíbrio. E ao fazer essa preparação inicial com o céu, homem, terra, que é uma postura que nós utilizamos no Ticum, você faz essa integração se reconhecendo como parte do universo, integrando o seu Ti no universo, e integrando o Ti do universo em você. Então você passa a ter o equilíbrio com a natureza, e isso é um conceito que todos os praticantes na China, né, têm, e a gente traz esse conceito aqui para nós. Nós temos aí a transmissão através das gerações, e aí eu acho legal porque nós aqui no Ticum, nós trazemos a família, né? Quando nós temos o cultivo da família, é uma forma de transmissão através das gerações. é, Ter utilizado esse termo família 365, né, para os integrantes que pertencem ao programa terapêutico do Ticum 365, Fortalecendo os Três Tesouros, é uma forma de conectar com essa cultura, com essa importância cultural que é o Ticum. Nós não somos mestres, então nós não temos escolas, não somos um mosteiro, não passamos de mestre para discípulo, não é essa a filosofia do programa do Ticum 365. A filosofia do Ticum, na expressão cultural da transmissão através das gerações, é através da família. Então, essa integração e esse nome foi pensado exatamente nesse processo cultural da China. Não se tinha um mestre, mas claro, para você conseguir alcançar o conhecimento e a maestria naquele conteúdo, quanto mais iluminado e quanto mais tempo você praticar, quem sabe um dia eu possa me tornar mestre e ter discípulos, né? Formando e capacitando profissionais para atuar no Ticum. Mas ainda não detenho esse processo de formação, mas é uma possibilidade, quem sabe daqui uns 10, 15 anos a gente consegue ter o mínimo de uma sabedoria para poder conseguir transmitir. Atualmente eu faço convite a pessoas que queiram integrar o processo de instrutores aqui, que fazem parte também da família, mas de uma forma a saber que não somos mestres no processo, mas que a transmissão se dá através desse pensamento, né? E aí é muito importante a gente saber que a dimensão espiritual que se tem no Ticum, ela não é uma dimensão espiritual que faz com que a gente pense que o Ticum é algo religioso, tá? Existem as escolas tradicionais que aí exploram diversos métodos de prática, e essas escolas elas têm algumas que são mais voltadas para o aspecto religioso e espiritual, mas tanto o taoísmo, o confucionismo quanto o budismo, eles têm uma expressão nos princípios. No taoísmo, a gente vai ver muito a questão do fluir da natureza, vai conectar o nosso coração. O confucionismo está muito ligado aqui à escola literária, com os cultivos da moralidade e traz também aspectos emocionais. Aqui no religioso, então, entra o taoísmo e o budismo muito trazido por Bodhidharma, é, e com a presença da respiração, da compaixão, de alguns rituais que se tem na prática do Qigong, quando
no taoísmo, que eu citei o livro Iniciação ao Taoísmo, volume 1 e volume 2, no volume 2 a gente consegue ver essa questão mais presente e como que é o caminho para o praticante alcançar uma iluminação, alcançar uma profundidade na sua prática. O marcial, nós temos ele muito presente para quem são praticantes do Wushu, ou também conhecido como Kung Fu, aqui no Ocidente. O professor Ernesto tem um livro, depois eu vou colocar lá para vocês no grupo, dos alunos, né, que são nossos alunos. Ele tem um livro que ele conta a história do Wushu, e fala das suas deturpações aqui no Ocidente por conta de uma necessidade de comercializar essa prática corporal, que são as práticas marciais, trazendo um sensacionalismo, e com o Qigong não é diferente. Então, o Qigong marcial mostra muita coisa assim, mirabolante, questões que às vezes não necessariamente representa o que seja o Qigong na nas artes marciais. Mas para o praticante do Qigong marcial, ele vai buscar força. E aí nós temos uma prática corporal que foi desenvolvida por um general, o general Wei Fei, que é o Patuanjin. Então ele tem uma pegada mais marcial na sua prática. E durante o ano de 2026 nós vamos trazer mais alguns Qigongs que trazem essa força muscular, articular. O Lian Kun, em 18 terapias, desenvolvida pelo Dr. Zuan Min, na década de 70, ele também tem muita influência marcial, mas ele tem a influência médica. Todos esses que nós praticamos no programa terapêutico do Ticum 365, todos eles são médicos, mas alguns têm uma influência religiosa, outros têm uma influência marcial. Nenhum dos que eu estudei tem influência literária. Nós ainda não trabalhamos com o Ticum literário aqui no programa, mas nós temos o médico junto com o marcial, o médico junto com o religioso. Exemplos do médico com do Qigong médico com religioso é o Xian Kun, tanto o nível 1 quanto o nível 2, porque traz conceitos do budismo, tanto que tem uma prática lá, um exercício que nós realizamos que conecta com a figura do Bodhidharma, então, e tem determinados passaportes, né, senhas, ou chaves, né, na verdade, chaves que acessam determinados estágios de profundidade meditativa. Então, o Xian Kun ele auxilia nos processos meditativos, mas o Xian Kun nível 1, ele promove um fortalecimento do sistema imunológico e o Xian Kun nível 2 promove uma nutrição dos nossos órgãos internos. Então, ele é muito importante também no olhar médico. O Tai Chi Chi que nós praticamos hoje mais cedo, a última prática da semana, fechando o nosso treinamento, ela é uma integração do marcial, que é tem o Tai Chi Chuan, determinadas pegadas ali do Tai Chi Chuan, com o Qigong médico também, porque nós trabalhamos, além de articulações, aspectos principalmente mentais e a mobilização, que é o Tai Chi Qigong, é a harmonização do sopro vital, trabalha diretamente com o Qi. Pessoal, depois se vocês quiserem aqui, principalmente quem pratica, né, fazer alguma pergunta, vamos aí daqui a pouquinho abrir para as perguntas, ok? Então, dando continuidade à nossa aula, e aí nós temos o Qigong como uma terapia médica, assim como as demais técnicas, a, a acupuntura, a moxa-bustão, a ventosa, a dietética, é uma terapia médica. Ela vai ser uma terapia intermediária entre a medicina interna e externa. E na China, ela é praticada em hospitais, elas têm o departamento de Qigong em hospitais, tem praças e parques que se praticam. Nós aqui no Qigong 365, nós estamos difundindo isso através de práticas corporais uma vez por mês. E aí, daqui 15 dias, estaremos no Espírito Santo, realizando pela primeira vez essa expansão do Ticum para além das fronteiras de Contagem e Belo Horizonte. Vamos para outra cidade de Minas Gerais, né?
porque o Espírito Santo eu falo que é uma extensão de Minas, e estaremos em Vila Velha no dia 29 de novembro, praticando o Ticum aí, depois a Sheila vai falar para a gente no final. Vamos ter também a blusa, que semana que vem nós vamos já fechar sobre essa questão da blusa, é, sobre valores, o que que nós vamos fazer, quem que vai querer, mas eu preciso, inclusive, dessa resposta até quarta-feira, para a gente poder fechar isso tudo certinho. E as pessoas praticam antes de começar a trabalhar. Grupos comunitários também, aqui no Brasil, a Maristela Botelho desenvolveu grupos através dos centros de saúde, ela faz conexões com prefeituras, né, convênios com prefeituras para atualização, hospitais, é muito, muito interessante. Eu já vi uma divulgação deles praticando no terraço de um hospital metropolitano aqui de Belo Horizonte, e foi muito bonito. Quando eles comemoraram aniversário aqui, foi em julho, acho que foi em julho, quando eles fizeram 25 anos, acho que foi 25 anos aqui de Ticum no Brasil. E para os praticantes, não é um exercício, né? É uma forma de viver. Claro que nós sabemos que é um exercício, traz muitos benefícios para a nossa saúde, e principalmente aqui ela é utilizado para controle de hipertensão, ansiedade, depressão, doenças respiratórias. Nós temos várias práticas aqui que auxiliam os processos respiratórios, síndrome de fadiga crônica, disfunções digestivas, problemas da coluna, insônia, reabilitação geriátrica, dentre tantos outros. Eu só coloquei alguns aqui. E a filosofia muito do Ticum é da preservação dos três tesouros. Nós temos a mente, a energia e a essência. Essa aula sobre os três tesouros nós vamos trazer daqui 3 semanas, mais ou menos. Normalmente nós temos uma aula sobre a parte da medicina chinesa por mês. E, se eu não me engano, a aula vai ser em dezembro. Nós vamos passar a data ainda de quando vai ser essa aula, que nós vamos falar sobre cada um dos três tesouros nessa aula. Nós temos aqui também a integração, né, que esses outros princípios com a energia. A energia nós trabalhamos muito com a intenção, tá? Porque o Ti, ele tem um fluir próprio dele. Mas quando nós integramos a nossa mente e começamos a conectar a calma, mente calma, a conectar essa mente com a energia, aí ocorre uma circulação mais consciente, promovendo o equilíbrio que nós precisamos, promovendo a saúde que nós precisamos e essa harmonia que todo o nosso corpo precisa. Por isso que cada movimento, eu falo movimento até aqui no centro, cada movimento deve ser conhecido. Ontem nós falamos sobre isso. Conhecer, você vai fazendo o movimento, vai integrando esse movimento no seu corpo, na sua mente, e aí a sua mente começa a acalmar, a sua respiração começa a acalmar. Aí você fala assim: ah, Vanessa, mas eu não consigo acalmar minha mente é muito acelerada. Então tem exercícios para isso. Ah, na hora que eu começo a fazer, eu começo a cansar, dói o ombro. Tem exercício para isso. Então, várias formas de nós protegermos o nosso corpo, por isso que eu tenho pensado cada vez mais no Ticum, como o Ticum está aqui no centro, ao entorno, que é o Ticum meditativo, que é o cerne, onde que nós precisamos de chegar. Ao entorno, nós vamos fazendo de acordo com a necessidade, nós vamos passando pelas casinhas. Ah, eu tenho problema na coluna, então eu vou fazer um Ticum para a coluna. Porque como é que eu vou ficar estático, sentado numa postura confortável, se minha coluna dói, se meu quadril dói, se meu joelho dói? Minha mente não vai tranquilizar. Então, eu utilizo movimentos suaves para liberações das tensões, auxilia no desenvolvimento de flexibilidade e força. Eu recebi uma mensagem ontem de uma das alunas me perguntando, né, se ela sempre quis pegar mais massa, encorpar mais, e aí ela, pela primeira vez, ela conseguiu sentir isso no corpo dela, que ela tá mais forte. Aí ela tem 1 ano que ela treina conosco, e aí ela me perguntou, né, como é algo que ela
fez de diferente nesse um ano? Os outros exercícios, né, que normalmente integram, né, que a gente tem pessoas que fazem pilates, outros natação, musculação, mas essa pessoa ela fazia outros exercícios, mas não estava tendo o benefício que ela sentiu quando ela percebeu. E nós estamos trabalhando com o Patuandim, que é essa técnica marcial, já tem quase 6 meses. Então já dá para sentir um benefício muito grande no corpo. Eu falo pelas minhas pernas e eu não tive só contando comigo que eu já senti a força na minha perna de forma diferente, um glúteo mais enrijecido, uma coxa mais fortalecida, com uma prática suave. O que é mais legal é que são movimentos que façam assim são bem tênues e trabalha promovendo um fortalecimento não da musculatura, mas do órgão. E o Patuandim, ele trabalha muito com o baço, e o baço está ligado no músculo. Então, quando nós trabalhamos o Qigong, é diferente de um exercício físico, porque o exercício físico ele nunca vai atuar diretamente no órgão, desde que seja o fígado. Porque o fígado, quando você faz qualquer atividade física, você libera o fígado, né? Energeticamente, você libera ele. Isso não tem nem que discutir. Mas os demais órgãos, para você trabalhar, dependendo do exercício que você faz, você exaure o baço, você detona o baço. Seu fígado fica tão livre ali que a circulação começa até a detonar seu baço. Seu pulmão vai ser beneficiado também se você faz a respiração adequada, porque se você sincroniza a sua respiração com o movimento, aí sim você está trabalhando o seu pulmão. Na semana que vem, nós vamos ter um dia especialmente para falar de cada órgão, essa aula explicando como vai funcionar a nossa Semana da Saúde Vitalícia, integrada com o programa do Ticum 365, vai ser no domingo. Então, vocês já estão convidados às 18 horas, 17h30. No domingo, eu já vou começar a preparar, vou passar o horário certinho para vocês, mas vai ser às 17h30 que a gente vai começar, porque nós temos um compromisso às 19 horas, então às 18h30 eu tenho que estar finalizando. Vai ser uma média de 1 hora. E eu quero mostrar para vocês como vocês podem participar dessa Semana da Saúde Vitalícia. E vai ser uma integração muito boa, porque vocês vão poder praticar tudo aquilo que nós estamos trabalhando no Ticum 365, fortalecendo os três tesouros, mas com uma consciência ainda mais profunda. Então, cada dia da semana nós vamos ter falando de um elemento, e esse elemento está associado a um órgão e a uma víscera. Então, nós vamos trabalhar cada dia da semana trabalhando com um elemento e com um órgão em cada víscera. E esses movimentos suaves fortalecendo de dentro para fora e trazendo todos os benefícios que nós precisamos. E a respiração, claro, que é uma integração assim muito importante. Às vezes, na prática, a respiração é a última a ser inserida no processo do movimento, porque você aprende o movimento, você vai conhecer o movimento, você vai meditar esse movimento, cada realização que esse movimento faz, conectando com o fluir da energia pelo seu corpo. Praticantes falam: Nossa, minha mão está formigando, meu pé está queimando, né? Vai falando, eu estou sentindo, tendo a percepção da energia no meu corpo, como nós temos aqui na energia e aqui o movimento, mas aí na respiração, que às vezes é uma fase mais avançada, essa respiração ainda não está integrada. Mas é importante ter exercícios respiratórios para que você comece a trazer consciência para o movimento que está realizando. E coordenação dessa respiração com esse movimento, fazendo com que o ritmo deste movimento seja ditado pela sua respiração. Então, aí a respiração está exacerbada, o movimento vai ser rápido. A respiração está mais suave, então você treina a respiração mais profunda, trazendo para o baixo ventre. E nós vamos ter essa aula semana que vem. Lembrando, vou passar o cronograma, especialmente falando sobre os processos respiratórios. Então, é muito importante esse desenvolvimento aqui dos processos respiratórios para a nossa vida. E aqui nós temos as técnicas, né, com exemplos de movimentos que são variáveis, são muitas técnicas que promovem o Qigong dinâmico.
ok? Todos esses movimentos, essas figuras que nós temos aqui, são movimentos que integram o Qigong dinâmico, porque o estático vai sentar e vai ficar quietinho, ou vai ficar como um poste, ou vai ficar como uma árvore. Não tem movimentos, tem posturas. E aí essas posturas e o movimento é interno, não externo. Então, por isso que ele integra a medicina interna e externa. O Qigong, ele é misto. E ele trabalha promovendo o equilíbrio dos três tesouros. Então, todos os movimentos, eles são diversificados. Só no programa do Qigong 365 eu contabilizei 180, contando com os estáticos, né? Porque aí é considerados movimentos estáticos, porque é interno. O corpo físico fica parado, mas o corpo mental e o Qi flui por todo o nosso ser. E quando integramos com o Dantian inferior, fazendo as visualizações, isso tudo faz com que a gente tenha o fluir da força pelos nossos órgãos internos, né? Então, cada movimento, cada exercício, vamos imaginar aí desses 180 que eu contabilizei, cada um tem um benefício diferenciado. Então, é mais que, vamos dizer assim, praticamente um exercício a cada 2 dias, você repete. Se for olhar por um ano de prática. Então, você faz um exercício hoje, amanhã, um movimento. Hoje, amanhã, depois, né? 2 dias, mais 2 dias, mais um movimento. Você fecha um ano com as 180 só no programa do Ticum, tirando as outras mais 2.500 práticas corporais que existem e são diversas. Mas só que a gente pensou assim, a gente quer criar um dinamismo dentro do programa, mas também não dá para poder ficar fazendo, atirando para tudo quanto é lado, fazendo as 2.500, porque nós temos 18 técnicas que são trabalhadas e já são muitas, né? Eu resolvi integrar e estudar as várias técnicas para vocês não ficarem presos a um modelo somente. Esse ano 2 do programa, nós estamos detalhando e descrevendo 12 das 18. Então, das 18 práticas corporais, durante todo o processo, até março, nós finalizamos a descrição detalhada de cada prática corporal que trabalhamos aqui. Então, o praticante ele pode ir lá visitar o, o detalhamento, que é o módulo 3 do nosso programa, ir lá e praticar de acordo com a necessidade dele também. Então, são movimentos suaves, né, como eu disse aqui, a respiração se tornando cada vez mais consciente e trazendo benefícios únicos para a nossa saúde. E aí, quanto à questão da aplicação moderna, né, no Ticum, nós temos aí uma redução do estresse, porque lá atrás eles queriam proteger o corpo contra os processos de adoecimento, contra as variações da natureza, mas hoje nós temos a necessidade de promover esse relaxamento profundo. Eu falo que de todas os benefícios do Ticum, o estresse, a redução do estresse é um alvo, porque o excesso de estresse aumenta o cortisol, gera um grau de ansiedade muito grande, a ansiedade gera processos de adoecimentos diversos. Eu tenho muitos pacientes no consultório que não conseguem parar para respirar. Eu lembro uma vez que eu fiz uma prática corporal, uma pessoa falou assim: Nossa, eu não consigo, ela agitada, assim, eu não consigo parar para poder meditar tal, e ela não vai conseguir mesmo. Mas aí ela fez a prática presencial conosco, que é uma das técnicas que nós vamos trabalhar também na semana que vem, que é o Guantifá. E aí, na hora que ela terminou, ela falou assim: Nossa, eu tô me sentindo uma paz. E ela chegou extremamente agitada na prática, foi uma prática presencial que nós realizamos. E aí, quando ao final, ela tava assim, mas o olhar dela, a fala dela, em questão de 10 minutos de prática, mudou completamente. A gente fala que mudou completamente o Shen, inclusive, né? Ela trabalhou lá o espírito dela, a mente dela. E a flexibilidade do corpo, cada vez mais você vai desenvolvendo, fazendo fluir o Qi, vai liberando articulações, reduzindo tensões, as dores e vai aumentando essa mobilidade corporal que faz, é um dos grandes benefícios. Mas não adianta. Se você não faz uma prática regular, você não vai ter os benefícios que precisa, porque é como tomar um banho.
é como escovar os dentes, é como pentear o cabelo. Se você não faz essas coisas durante o dia, você vai sentir falta, você vai olhar no espelho, vai estar toda lá com o cabelo despolongado, os dentes sujos, né, um gosto ruim na boca. E aí eu tive uma pessoa que me falou essa semana que ela tá com algumas dores, e aí ela falou assim: Nossa, tem dia que eu falo assim, hoje eu não vou fazer o ticunha. Aí ela vai, levanta da cama, toma o café, vai lá e faz. Aí ela fala assim: Nossa, e depois, na hora que eu terminei a prática, dá aquele desânimozinho de começar, mas na hora que eu termino, eu tô com uma disposição, eu já não tô sentindo dor, e aí eu faço tudo que eu preciso fazer. E isso com o processo de adoecimento. Claro que se você tá com febre, quadros de diarreia agudo, em que você precisa de estar num estado de convalescência, né, com uma perda muito grande de energia vital, esperar, não é para poder fazer. O máximo você pode fazer um guantifá de visualização, às vezes nem precisa de movimentar o braço, senta numa postura confortável, pezinhos no chão e faz um guantifá de visualização, um ticum estático ali bem leve, sem preocupação com muita coisa, tá? E aí, um próximo aqui, vamos finalizar, né? Vou contar um pouquinho da minha história como profissional de medicina chinesa. E eu era uma espectadora lá em 2010, quando eu tive contato a primeira vez num centro de saúde aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu estava, ontem eu até contei um pouquinho da minha história, eu estava na residência multiprofissional em saúde pela UFMG. Eu passei por todos os âmbitos da assistência e quando eu estava integrada a um centro de saúde, essa vivência no centro de saúde, eu fazia parte de um grupo de vivência de idosos, pessoas diversas da comunidade que eu estava inserida, e o Lian Kun em 18 terapias, o treinamento perfumado, que é o Xian Kun nível 1 e nível 2, mais a percussão, foram as práticas, as primeiras práticas que eu conheci. Em 2015, eu tive a oportunidade de conhecer a escola da Maristela Botelho, Associação Brasileira de Lian Kun, integrada com a Escola de Xangai, que foi onde eu certifiquei em 2021. Fiz a formação com a Maricela Botelho, depois eu fiz formação em outras escolas, e desde 2021, quando eu finalizei, né, em julho de 2021, finalizei essa formação, eu me tornei instrutora, comecei a querer a montar turmas pequenas, mesmo aqui no quintal, né, da minha casa, eu fazia no fundo da casa com vizinhos, porque a gente estava em plena pandemia, e aí os meus vizinhos, a gente vinha, treinava de máscara aqui as práticas corporais e eu só vim pegar Covid em 2022. Em 2020 não tive, 2021 não tive e 2022 que foi o ano que eu pratiquei menos as artes corporais, foi um ano um pouco difícil para mim, mas aí eu sempre quando eu sentia que eu estava num processo de adoecimento, eu fazia algumas práticas e eu via como que eu melhorava. E quando em junho, inclusive dia 12 de junho, que eu sofri uma lesão no meu ombro direito com uma queda de moto, é, eu perguntei para o ortopedista se por um acaso se eu fizesse uma prática corporal chamada Lian Kun em 18 terapias, se substituiria a fisioterapia. E para minha surpresa, eu perguntei de uma certa forma com uma expectativa negativa de que ele ia falar que não conhecia. Aí ele falou assim: Nossa, você está com a melhor prática, então já que você tem a oportunidade de fazer essa prática, então faça. Aí eu falei com ele que eu era instrutora. E com 6 meses, a mobilidade que eu não tinha no ombro, ela passou a ter novamente. Hoje eu tenho um leve estalo, né? Não tem dor no local, mas eu sinto a articulação, né? Tendo um pequeno estalo, mas eu acredito que mais alguns anos de prática, esse ombro que poderia congelar, ele não vai congelar. Eu não conseguia fazer essa rotação aqui, esse movimento, e não sinto dor. E quando em 2024, através de um processo meditativo, quando eu estava na minha prática do Qigong, e eu, ao despertar desse processo meditativo, em março de 2024, eu comecei a visualizar eu praticando o Qigong diariamente, todos os dias. Aí eu falei assim, eu preciso de voltar.
Aí eu fui praticando. Então, eu comecei em março, todos os dias, porque antes eu praticava de forma esporádica, um dia sim, um dia não. Às vezes uma semana pulava, voltava a praticar, porque eu sentia falta. Isso é verdade, a gente sente falta na prática. E aí eu, em maio, praticando todos os dias, já no meu processo novamente meditativo, eu tive um insight de desenhar novamente um treinamento, que eu tinha feito um desenho em 2021 e 21 e não deu certo, fazer um novo desenho de prática corporal. E aí, nesse novo desenho de prática corporal, em junho, eu comecei a sistematizar. Em julho, eu desenhei a plataforma de como seria o curso. Então, foram feitos rascunhos desde de maio, junho e julho. Em agosto, os primeiros vídeos na plataforma começou a ser colocado. E em setembro de 2024, exatamente no dia 2 de setembro, nós iniciamos a primeira turma online de Ticum ao vivo, porque nós temos turmas online de Ticum e às vezes encontros esporádicos num horário qualquer. Então, nós temos esse programa terapêutico que praticamos de segunda a sexta-feira, aí alguns calendários aí de recessos, de final de ano, feriados, nós temos algumas pausas, mas esporádicas, mas de segunda a sexta-feira, exceto feriados ou recessos de feriados, carnaval, Natal e Ano Novo, nós estamos ali 7 horas da manhã, e eu acredito que pela turma que está aqui, a grande maioria, eu não sei que eu não consegui ver os nomes das pessoas, eu gostaria que depois vocês deixassem o contato de vocês. Eu não estou aqui com suporte, que normalmente meu esposo está aqui comigo, o Thiago Moreira. Ele auxilia no contato de vocês conhecerem um pouco mais ou integrar, que posso colocar aqui também no chat, o link para vocês acessarem o grupo Praticar Saúde, para vocês conhecerem um pouco mais. E quem tiver interesse de participar da nossa Semana da Saúde Vitalícia, também fazer parte do grupo. Eu já vou escrever aqui no chat o meu Instagram, porque aí vocês podem visitar lá minhas redes peraí, CMMC. Então, Vanessa Lima, CMMC, é o meu Instagram. Eu vou ver se eu dou conta de colocar aqui o link do grupo para vocês também acessarem. É... A Jo. Oi, Jo, tudo bem? Ah, tá. Você conhece a Sheila, seja bem-vinda. Depois eu vou pedir a Sheila para, já que a Sheila te mandou, eu vou pedir a Sheila depois para te mandar o link do nosso grupo. Aí você entra lá também. Por nada. E aí, quem estiver aqui participando e quiser integrar o grupo Praticar Saúde, porque nesse grupo eu não forneço materiais exclusivos nas minhas redes sociais. Essa aula aqui, ou é pessoas que eu falo assim, Sheila, né, alunos, assim, podem convidar, convidem. Ou somente exclusivo com o o grupo Praticar Saúde. Então, quem não está integrado no grupo Praticar Saúde é um convite, porque cada vez mais eu vou trazer esses conteúdos aqui de forma exclusiva para quem é integrante do grupo. Para 2026, nós vamos centrar no grupo Praticar Saúde, potencializar esse grupo, e para quem quiser participar da semana, acompanhe as lives. Então, nós vamos ter live amanhã, então, sábado, dia 15 às 11 horas eu estarei aqui ao vivo também. Nós vamos falar sobre os processos de adoecimento e como o programa, que era um programa de Ticum, hoje ele é um programa terapêutico. Eu mantive o nome Ticum, porque remonta essa família, tem essa origem familiar, mas nós trazemos os benefícios para além do Ticum. Então, como a dietética, o comportamento, que eu falo muito da atitude, e as atividades corporais podem auxiliar nas desorganizações emocionais, nas desordens emocionais que acomete e assola a nossa sociedade moderna, como estresse, insônia, a fibromialgia, síndrome do pânico, depressão. Então, existem vários problemas de saúde que podem ser minimizados. Eu falo que eu vou, inclusive, trazer um pouco da minha história com quadros emocionais de adoecimentos que eu tive, mas trazendo a perspectiva da saúde.
Porque quando ontem eu fiz a live que está lá no Instagram, falando da escolha que eu fiz, do caminho que eu fiz, de estar num processo de contrário ao do adoecimento, que eu saí, né, da vivência profissional do CTI e vou para uma vivência disso aqui, de promoção da saúde. Isso aqui é promover saúde e não promover a doença. Eu escolho um caminho contrário. E aí, quando nós escolhemos um caminho contrário, não significa que não vamos ficar doentes. Infelizmente, temos processos de adoecimentos diversos que fazem com que nós não podemos controlar tudo. Mas é um caminho que você já começa a fazer diferente do que você estava vibrando ali. Eu costumo dizer que é um preço que a gente paga pelo estar no caminho da saúde, de que a gente não vai ter o conhecimento se a gente é, teria determinadas doenças, mas a doença que nós temos, infelizmente, é porque está ali já num processo antigo e que eclode como uma manifestação. Mas minimizada por escolhas saudáveis, por hábitos saudáveis e principalmente mentais. Porque um processo de adoecimento grave, que eu falo, né? O câncer é um dos processos de adoecimento grave. Não é por causa só da nossa mente, é por diversos fatores. E ele não tem endereço. Então pode chegar para qualquer um de nós. Mas eu vou trazer, inclusive, uma experiência que eu tive junto da turma da na Maria Lúcia ali, de uma praticante de Ticum, e ela trabalhou Ticum meditativo e ela conseguiu obter a cura do câncer, porque aí ela começa a trabalhar de dentro para fora. É muito interessante esse relato. Então, eu era espectadora, comecei a participar lá em 2010 como espectadora, me tornei instrutora em 2021 e hoje eu estou no processo contínuo de especialização e ampliação desse conhecimento, porque eu não quero meu paciente na maca. Eu quero meu paciente desfrutando da natureza, eu quero um paciente desfrutando da vida e sendo protagonista da própria saúde. Por isso, eu construí o programa do Ticum 365, fortalecendo os três tesouros. E para terapeutas, é, é inegável. Se você não tem ti cultivado, não tem energia suficiente para tratar o seu paciente, mais cedo ou mais tarde você vai ficar doente. Então, para profissionais da saúde e terapeutas, eu falo que uma via sem volta. Pratiquem Ticum diariamente. Então, a minha história no Ticum foi muito ligada a um processo de auto-recuperação, de fortalecimento. Eu, durante a pandemia, em plena linha de frente, eu chegava à noite, não era legal, mas eu chegava à noite, fazia o Ticum, no máximo até às 19 horas. Quando eu não fazia o Ticum no horário do meu almoço, lá na regional que eu trabalhava, e isso foi me fortalecendo. E cada vez que eu praticava, eu chegava em casa mais disposta, com uma mente mais leve, uma mente mais tranquila, feliz e mesmo trabalhando exaustivamente. Então, o Qigong mudou muito a minha vida e da mesma forma que eu transformei vários processos que eu poderia ter tido de adoecimento, e aí por isso que eu vou trazer a aula da saúde emocional amanhã, porque as nossas emoções adoecem muito o nosso corpo. E domingo eu vou contar como que vai funcionar a nossa semana da saúde vitalícia e espero que vocês aqui, eu não quero menos que 25 na aula amanhã, hein? Porque se nós chegamos no recorde hoje de 27 alunos, que foi maravilhoso, eu quero que amanhã às 11 horas da manhã a gente chegue pelo menos a 30, hein? Vou contar com vocês aí divulgando cada vez mais esse conteúdo para que a gente consiga crescer. Então, esse aqui é meu Instagram, aqui é meu contato pessoal e aqui tem um e-mail que às vezes vocês podem receber do nosso. Às vezes vocês vão receber algum e-mail aqui, né? Ainda tá aí. Então, gente, eu vou parar essa apresentação. Encerramos aqui nossa aula. Eu agradeço a presença de todos e aí eu vou pausar aqui para as nossas dúvidas. Vocês podem escrever no chat as dúvidas de vocês. Aqui o pessoal falando como conheceu, como ficou sabendo. Ai, que bom, Cláudia. Espero que você esteja aí ainda e participe lá. Eu vou, eu vou assim que terminar aqui, eu vou mandar, vou copiar lá
o chat, e vou passar aqui o grupo para você se você não está. Me fala aqui se você está aqui ainda e se você está no grupo, Cláudia. A Sheila falando que também quero que meu paciente, ela quer o paciente dela bem, né, curtindo a vida com ele. É isso aí, Sheila. E como terapeuta, eu sou prova como você. Isso que o Ticum é essencial. O Ticum nos faz ser terapeutas melhores. Ô, Sheila, inclusive, eu vou abrir seu microfone. Você está aí ainda? Ah, que ótimo. A Jo já está seguindo. Deixa o vídeo disponível, pois tem pessoas que queriam ver, mas não estão trabalhando. Eu vou deixar. Assim que salvar, que terminar aqui, eu vou salvar. Graça, obrigada, viu? Que ótimo. É isso aí, é conscientizar cada vez mais. Eu tô criei já, na verdade, o slogan, né? Cultivar saúde com consciência, propósito e presença. Então, essas três palavras vão fazer parte aí do nosso repertório aí, ó. Vou escrever aqui, ó, cultivar saúde com consciência, propósito e presença. Esse aí é o nosso slogan aí do Instituto AMICER, que a gente está trazendo cada vez mais. Eu falo que é muito mais a minha assinatura, né? Trazendo esse corpo pro, pro processo nosso de vida, porque essa consciência, porque eu não gosto de fazer, porque tem que fazer. Vai lá, você tem que acordar todo dia, 6 horas da manhã e fazer. Mas por quê? Tem um propósito para minha vida? Eu tenho que criar consciência. Por isso que eu falei ontem daquele caminho. Vamos conhecer. O segundo, meditar. Para para quê? Por quê? Né? Você conheceu, ok, vocês estão aqui hoje. Eu conheço, existe um programa, Ticum 365, Fortalecendo os Três Tesouros, que tem uma base terapêutica. Esse programa, como que funciona? Beleza, você conheceu. Depois vocês vão criar, vai fazer uma meditação sobre o processo, vocês vão refletir. Nossa, fez sentido aquilo que aquela moça falou. Eu estou ouvindo ela a primeira vez. Ô, gente, vocês estão me vendo? Eu acabo até parar a apresentação aqui, que senão depois vocês não me veem, né? Isso, aí. Aí que deu consciência que, inclusive, a nossa blusa dos Três Tesouros, ó, do programa, né? Fazendo propaganda aqui, literalmente, para design, que foi eu e o Thiago que fizemos. E eu tô muito feliz, porque aí, quando nós vamos para o próximo estágio, que é sentir, nós falamos isso ontem, né, Rita? Então, assim, vocês sentem as diferenças, sentem que eu tô tendo mais massa corporal, eu sinto que as minhas dores estão diminuindo, eu sinto que minha vida tá mais saudável. E aí isso faz toda a diferença no meu dia a dia. E aí eu vou agir. Quando eu ajo, eu tomo uma atitude de presença na minha vida. Então, eu já conheci, tomei consciência, vi propósito nisso, e aí eu vou ter a presença. E essa presença integra, você imagina cada célula do seu corpo sendo integrada com um ti único que percorre com a harmonia. Vocês já pararam para pensar? Inclusive as bactérias, todas, células neuronais, nós conseguindo coordenar os processos de liberação de endorfina, serotonina, tudo, melatonina, cortisol, eu integrando yin e yang, cortisol é yang. E tem gente que não tem cortisol de manhã. Aí vai lá, faz o exame, o cortisol tá baixo. Mas nós na medicina chinesa já tá vendo que tá baixo, energeticamente. Mas o médico foi lá, foi fazer o exame laboratorial e tá normal. Mas o yang dele tá baixo. O Qi dele tá baixo. E aí a melatonina à noite, que deveria chegar num grau máximo, que é o Yin, que começa a crescer a partir do meio-dia, chega num estágio já de processo de formação com uma intensidade maior e chega no seu pico à meia-noite. Olha o Yin presente aí nos exames laboratoriais. Aí tá tomando melatonina, mas a atividade mental tá Yang. Eu tô injetando melatonina para dentro de mim, mas não é Yin. Olha a loucura que a vida moderna está trazendo para a gente. Então, eu fico muito feliz desse grupo hoje estarem aqui, nós estamos presentes. Inclusive, eu tenho paciente agora 9h30, eu tenho que ir.
Agradeço a presença de todos. Amanhã, 11 horas. Ô, Alicia, a blusa vai ser só para quem participa dos encontros presenciais, porque aí é uma inscrição que nós fazemos. A Sheila, eu e a Sheila vamos coordenar essa entrega. Então, assim, a blusa ela vai fazer parte de um combo desses encontros presenciais que nós realizamos uma vez por mês em novembro, dia 29 de novembro, que é o último do ano. Nós vamos estar em Vila Velha. A Sheila vai passar depois o endereço certinho. E nós voltamos em janeiro com a programação. Então, aí depois, na hora que a gente for fazer a inscrição, e a blusa vermelha é só para instrutores, tá, pessoal? Porque não sei se vocês viram aqui, tá aqui escrito instrutores. E a blusa creme, que é um tom também da paleta do Instituto Amicer, um tom mais creme, nós vamos fazer para os alunos. Então, é, essa blusa aí depois é quem tiver só nos grupos e que verem aí a divulgação. Eu e a Sheila vamos fazer, que aí vocês vão fazer a aquisição por um link lá, nós vamos divulgar o link, aí vocês podem fazer. Mas aí a questão do frete, eu não tenho como entregar, porque a entrega vai ser presencial, e aí se for questão do frete, a gente tem que calcular isso à parte. Mas isso aí depois a gente conversa de forma individual para quem precisar aí. E aí a Jo, ela entendeu que ela faz musculação e os músculos não estão fortalecidos da forma certa por causa do baço. Primeiro é essencial o Ticum. E eu falo que é os dois. Eu, Vanessa, fiz anos de musculação. Eu comecei musculação em 2004. Quando em 2004 eu tinha 24 anos, eu tô com 45 anos. Eu, com 45 anos agora fazendo patuandinho, eu consegui adquirir músculo muito mais rápido. Meus glúteos ficaram bem. Meu esposo, gente, com todo respeito aqui, tá sendo gravado, mas ele falou: Nova, tá redondinho, sabe? Assim, ele olhou pro meu corpo e falou assim: Caraca, eu falei assim, isso tudo é um patuandinho? Porque como eu treino 40 repetições, meninas, eu vou abrir aqui o microfone. Quantas repetições que a gente já fez no máximo? E vocês ficaram tudo com os musculozinhos, tudo tremendo. Vou abrir aqui o microfone para as meninas falarem. Cadê o mute? Quantas repetições máximas nós já fizemos aqui? Quem lembrou? Para não falar que eu tô mentindo. Você lembra, Graça? Que você ficou com as perninhas tremendo? O microfone não liberou ainda não? Eu não contei, Você só faz, né, Rita? eu faço. Gente, foram 15 e as meninas me xingaram até. E para o treinamento, para dar para vocês, eu treinei 40. É pesado, mas é um treinamento de exército. Aí você fala assim, mas eu não treinei 40 todos os dias. A minha manutenção é 20. Eu faço de repetição. E aí hoje eu mantenho nesse grau de 20 repetições quando eu faço um treinamento. Não faço todos os dias, não faço. E hoje praticamente a gente está fazendo alternado, né? Uma semana a gente faz 3 vezes, segunda, quarta e sexta, e na outra semana, terça e quinta, alternando com o Lian Kun em 18 terapias posterior, porque aí fortalece os ligamentos e eu tô tendo benefícios, resultados, né, de pacientes com 4 sessões com síndrome do túnel do carpo, fazendo Lian Kun porque os meus pacientes, mesmo que eles não treinem aqui na plataforma, eu passo essa prática para eles. Então, para quem é terapeuta, sabendo o benefício, os vídeos, eu libero, eu falo assim que saúde não é uma coisa que a gente deve pensar. Claro que quem faz parte do programa aí fala assim, não, Vanessa, mas a pessoa pode ter acesso à sua prática. Falei, se tá lá no YouTube, não compartilhado, copia o link e compartilha. Você está compartilhando um produto que é bom, tem um benefício e vai trazer benefício para outra pessoa. Ela não vai fazer parte do programa ao vivo, ela não vai integrar, porque ela vai estar bloqueada. Então, assim, fazer Trabalho, parte de um programa terapêutico, não só tem um minutinho, que tem fazer uma parte de um psiquiatra, programa terapêutico não, que a gente
Tem todos esses benefícios. E Doutrina. o diferencial nosso é que estamos aqui às 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, e teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Nossa, Vanessa, a plataforma já está com 322 aulas. Eu quero chegar a 365. Para vocês terem conteúdo, você fala assim: Eu estou longe da medicina chinesa e algum dia do ano? Não, 365, porque o programa chama isso. Ticum 365, fortalecendo os três tesouros. E é uma família, né, galera? É uma família. A gente aqui, eu não quero lotar, eu quero olhar para a Jô, olhar para a Rita, olhar para a Silvana, olhar para a Graça. Eu tenho uma dificuldade de guardar a data de nascimento, mas aos poucos eu estou sabendo a data de nascimento de cada um, porque família é isso, é a gente conhecer a história. Tem pessoas que têm contato direto comigo. Eu quero aqui um grupo que as pessoas elas vão chegar um tempo e falar assim, nós vamos criar uma lista de espera porque não tem, ninguém quer sair mais. Nós estaremos aqui integrados 365 dias do ano, quantas vezes vocês quiserem. A Ana Irma, que está integrando essa turma 2, muito feliz pela participação de todos. Mas agora realmente eu tenho que ir, porque senão eu vou atrasar com o meu paciente. Eu amo falar sobre medicina chinesa, amo vocês e gratidão por tudo. Acompanhe o conteúdo, nós vamos ter a semana que vem inteirinha para quem quiser conhecer o programa e para quem quiser saber mais, já estejam, já preparem, aqueçam os seus corações, aqueçam corações de mais pessoas que estamos aí integrados, viu? Beijo grande para vocês. Gratidão.